e Deus começou a trabalhar na vida deste homem. Queria que você abrisse a palavra de Deus, que a gente vai fazer a leitura sobre esse homem, que está em Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46. Esse texto, a história deste homem, é narrado em 3 livros da Bíblia. Tanto em Mateus ele narra esse episódio, Marcos narra esse episódio e Lucas também narra esse episódio deste homem que tinha um problema. Esse homem, ele era cego. E esse homem, a sua história de vida, ela traz algo muito grande para nós. E eu queria refletir aqui, ganhar um tempo, para que nós possamos pegar cada pedacinho, cada atitude que esse homem teve, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, para a gente ver as coisas acontecendo como aconteceu no final dessa história. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai falar bastante ao seu coração. Ontem à noite eu estava com bastante dor ainda, com o pescoço bem duro. Agora à tarde que eu comecei a mexer um pouquinho o pescoço, ele estava bem endurecido. E eu fiquei com medo de eu estar enfermo para mim vir ministrar aqui. Daí, de última hora, eu peguei e mandei uma mensagem para o pastor amigo meu e pedi para que ele pudesse vir estar aqui. Daí, para ele vir trazer a palavra, porque talvez eu não estaria preparado. E quando eu mandei a mensagem para ele, mandei no WhatsApp para ele, eu fiquei ainda na sala de televisão e comecei a ler, a estudar. E eu comecei a lembrar desse texto. E Deus começou a falar muito no meu coração. Daí eu comecei a pedir para Deus para que ele não lesse a mensagem, que já tinha ido, não dá para deletar mais, para apagar. Daí eu falei, tomara a Deus que ele... Senhor, eu sei que o Senhor vai me deixar bem amanhã, porque eu preciso estar bem para o dia de amanhã. A gente tem escola de manhã, tem visita na chácara, né? Eu tinha um compromisso com o Pedro para levar ele lá no estádio hoje. E eu falei, eu quero estar bem, eu quero falar sobre essa palavra. O Senhor está colocando no meu coração, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Eu não disse assim, não precisa ir. Eu falei, eu vou deixar nas mãos do Senhor. E se o Senhor achar que deve ser essa palavra ministrada à igreja, então que ele não aceite o convite ou que ele tenha algum outro compromisso para que eu possa ministrar na igreja. Daí hoje, eu olhei de manhã, ele não respondeu. Quando era depois do almoço, ele mandou uma mensagem que ele estava bem enfermo e que não tinha condição de estar aqui. Daí ele pediu desculpas, mas eu glorifiquei a Deus, porque ele me restabeleceu a saúde para que essa palavra pudesse ser ministrada hoje. E eu tenho certeza que aquilo que nós vamos aprender hoje é algo que você e eu precisamos colocar em prática nas nossas vidas. O texto diz assim, eu queria ler bem devagar e que você pudesse meditar na palavra junto comigo. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê tão rápido que a gente não absorve aquilo que realmente Deus quer falar no nosso coração. A gente tem aprendido isso na Escola da Fé. Na Escola da Fé a gente não tem simplesmente lido os textos, nós temos estudado os textos. E isso faz muito bem, porque a gente tinha algumas concepções da palavra de Deus, através de um estudo, a gente está vendo quanto rico é a palavra de Deus, mais do que aquilo que nós imaginávamos. A Bíblia ela não se esgota, ela todos os dias se renova, e ela transborda conhecimento na nossa vida. E a gente tem vivido isso ali na Escola da Fé. E eu queria que você já tivesse como costume isso. Quando a gente lê a Bíblia, fica atento aos detalhes. Nem uma palavra, nem uma vírgula, nem um ponto está escrito aqui na palavra de Deus sem que tivesse a direção do Espírito Santo para falar alguma coisa aos nossos corações. Então vamos ler? Diz assim, Marcos capítulo 10, verso 46. No título está aí o cego de Jericó. Talvez a tua Bíblia embaixo do cego de Jericó tenha algumas referências, que é onde também está escrito essa mesma história. Talvez uma visão diferente, com certeza uma visão diferente. Mateus já tem uma visão bem menos detalhista do que Marcos e do que também Lucas. E eu escolhi o livro de Marcos para que nós pudéssemos estudar. Diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram e disseram-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Deus usa as coisas loucas, aquilo que não tem valor, para confundir as sábias. Um homem que vivia mendigando no final de uma cidade, ele vivia daquilo que as pessoas jogavam, lançavam para ele que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse comer, para que ele pudesse se alimentar. Um homem que ninguém da sociedade da época dava valor algum para ele. E cego nessa época aqui, irmão, não é cego igual hoje, não. Hoje cego faz de tudo. Cego consegue fazer todas as coisas. Cego consegue até mesmo mexer no computador. Cego consegue ir no banco e sacar dinheiro. Porque tem um caixa do banco que ele é especial para quem tem deficiência visual, que o caixa fala com você. O caixa hoje, o cego, ele tem condição de ter uma vida, não como uma pessoa que tenha visão, mas ela consegue ter dentro da sua deficiência, ela consegue ter uma vida muito boa, diferente da época de Jesus, onde não existia nada disso. Hoje a cidade tem colocado ali, a gente fabrica paver ali na casa de recuperação, a gente produz paver e também tem um paver especial lá que é para poder fazer aquele caminho para cego poder ir se dirigindo, para ele poder andar na calçada no lugar certo, não fora, na rua ou perto da rua, para poder acontecer algum acidente, mas aonde não existe obstáculo para ele. Então hoje sim, a modernidade trouxe muitos benefícios para as pessoas que têm problema com a sua visão. Mas na época de Jesus, a única coisa que um cego poderia fazer era mendigar. Só isso, mais nada. E hoje eu comecei a investigar a vida de Bartimeu. E eu confesso, irmão, que muitas vezes eu escutava sobre a vida do Bartimeu, até no rascunho que eu tenho guardado de ministrações passadas, eu tinha mencionado que ele era um cego de nascença. Eu sempre achei que Bartimeu era cego de nascença. Só que no texto que nós acabamos de ler, ele traz um negocinho, uma frasezinha. Na verdade são 3 palavrinhas que narram um pouquinho da realidade de Bartimeu antes dele se tornar cego, porque ele não era cego de nascença. Na hora que você lê no versículo 46, ele diz assim, no final do versículo 46, que era Bartimeu, o cego. Daí traz uma frasezinha, 3 palavras: filho de Timeu. Então ele dá uma referência do seu pai, para indicar quem realmente era Bartimeu. E eu fui investigar hoje sobre a vida de Timeu. Quem é Timeu? E Timeu, descobri hoje, no estudo que eu fiz, que Timeu, ele era um general de Israel, e que ele atuava na unidade militar de Betel. Então ele era um general militar que fazia parte do exército do povo de Deus. E ele se aposentou, Timeu, e ele recebia uma aposentadoria por aquilo que ele fez para a nação, sendo um general. E ele conseguiu levantar um dinheiro e ele se tornou, depois que ele se tornou velho, ele se tornou um comerciante. Então ele tinha um comércio, ele recebia um valor de aposentadoria e ele tinha uma vida boa. E de repente, o povo de Deus, ele foi saqueado pelo Império Romano. O Império Romano e grego veio e tomou conta do povo de Israel. E
nessa tomada de Israel ali, quando eles começaram a estar sob o jugo desses soldados romanos, do Império Romano, eles saquearam o comércio local e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E também cortaram os benefícios que ele tinha por ele ter sido um general. Então ele acabou ficando sem nada. Timeu, que tinha uma posição boa, que era um homem reconhecido pelos seus feitos, um general do povo de Deus, ele acabou ficando sem nada. Ele começou, todas as coisas que ele conquistou, ele perdeu. E diante dessa realidade, ele começou a se levantar contra o Império Romano. Então ele começou a levantar pessoas para poder se rebelar contra o Império Romano. O Império Romano reconheceu que Timeu era uma grande ameaça, até porque ele era um general, mesmo em idade, já idoso. Eles resolveram sacrificar Timeu. Timeu foi crucificado também numa cruz. E eles tinham o costume, na época, de quando eles matavam uma pessoa, eles, de alguma forma, eles lesavam também seus descendentes. Ou ele deixava a pessoa cega ou deixava a pessoa aleijada. Por quê? Porque eles não queriam tirar a vida do filho de Timeu, mas eles queriam lesar ele para que ele não se revoltasse mais tarde e viesse ainda com mais força contra o Império Romano. Então, para que ele pudesse ter problemas, para ele poder se rebelar contra o Império Romano fazia uma maldade com ele. E no caso de Bartimeu, foi ser arrancado os seus olhos. Ele não tinha olhos, foram arrancados os seus olhos. Ele se tornou cego porque o Império Romano não queria que ele se rebelasse contra o Império Romano por conta do que aconteceu com seu pai. Daí tirou dele a visão. Sem nada, sem uma herança, sem condição nenhuma, porque o pai dele morreu sem nada também. A única coisa que sobrou para ele era ficar mendigando. Um homem que enxergava uma época, deixou de enxergar. Um homem que tinha uma expectativa de uma vida muito boa, de ter uma herança vinda do pai dele, um comércio para que ele pudesse cuidar, ele perdeu tudo isso, inclusive a sua visão, e a única coisa que lhe restou é ficar no final da cidade mendigando o pão de cada dia. E estava lá, ele ali pedindo, mendigando, sentado. De repente ele começa a ouvir que Jesus iria passar por aquele lugar. E ele tem algumas atitudes a partir desse momento em que ele ouve sobre a vinda de Jesus e que Jesus iria passar por aquele lugar. E essas atitudes é o que faz toda a diferença para que nós possamos ter nossa vida modificada. Muitas vezes a gente não tem essas posturas. E é isso que falta para que algo grande possa acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida de Bartimeu. A Bíblia diz que ele reconhece a sua limitação, sentado ali, cego, e ele começa a ser gerado no coração dele uma esperança, uma expectativa, fé, para que através de Jesus, que ele estava ouvindo, que iria passar por aquele lugar, algo pudesse acontecer na vida dele. Eu olho para a vida de Bartimeu, vivendo uma realidade bem diferente da nossa realidade com relação ao cego, como eu já mencionei, e ele nunca ter desistido de um dia ter de volta, recuperado de novo a visão, sem ele ter mesmo os olhos terem sido arrancados dele. Quando ele escuta falar de Jesus, quando ele escuta falando que Jesus iria passar por ali, ele cria uma fé dentro dele, tamanha, que ele começa a colocar nessa oportunidade toda a força que ele tinha para que ele pudesse se encontrar com Jesus. Que ele já tinha ouvido falar, sentado ali na rua, gente passando para lá, gente passando para cá, ele já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus e dos milagres que Jesus havia realizado. E ele começa a gritar. E eu acho muito legal, porque assim, às vezes, irmão, a gente conhece Jesus, nós não reconhecemos ele como Cristo, como Salvador, como aquele que pode transformar a nossa vida, porque nós não temos fé. Agora, esse cego, na condição que ele estava, de miserável naquele momento,
sem ter expectativa nenhuma de vida, quando ele ouve falar, aquilo é brotado no seu coração e ele começa a ter uma expectativa e certeza que Deus, através de Jesus, ia mudar a sua vida. Até na forma dele chamar Jesus, ele já mostra aquilo que está no seu coração. A Bíblia diz que ele começa a gritar. Ele começa, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala de Jesus e na frente ele fala aquilo que Jesus, ele entende que Jesus era. Porque filho de Davi, porque tinha lá no Antigo Testamento, havia uma profecia, uma palavra, dizendo que o Messias, o Salvador, o Cristo, ele viria da linhagem, da família de Davi. E ele então, ele grita por Jesus, porque Jesus era um nome comum, mas ele estava gritando por qualquer Jesus, ele estava gritando por Jesus, o filho de Davi. Ele estava gritando por Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que realmente poderia mudar a história da sua vida. Eu vejo nesse homem, sem valor nenhum, não desistiu de ter de volta aquilo que foi tomado dele. Quando ele escuta, gera fé no seu coração. Olha o tamanho do milagre. Eu cheguei aqui na igreja, fui falar para o Aldo sobre isso, a gente estava comentando sobre esse texto, daí o Aldo falou assim, agora eu vi que o milagre ficou maior ainda. Eu falei, por quê? Porque ele não tinha nem o olho, quer dizer, ia ter que encher o olho dele, não é que ele só perdeu a visão, ele ia ter que ser restituído do olho, ia ter que brotar o olho, porque ele não tinha, foi arrancado. Daí ele começou a crer, acreditar e depositou sua confiança naquele que realmente podia mudar a história da sua vida, Jesus, o filho de Davi, o Cristo. Daí eu olho para as nossas vidas, quantas vezes nós temos feito isso? Em quem a gente tem crido? Em quem a gente tem depositado a nossa confiança? Talvez as coisas não tenham acontecido na nossa vida porque nós temos crido, a gente só tem acreditado na força do nosso braço, ou em pessoas que estão próximo de nós, e nós esquecemos que nós temos que recorrer a Jesus. Esse homem, ele recorreu para a pessoa certa, ele começou a gritar desesperadamente. Talvez era a última oportunidade. Se você for estudar a palavra, você vai ver que Jesus, provavelmente, ele não iria passar mais por ali. Eu não consegui fazer o estudo completo, mas eu não achei Jesus, em nenhum momento, ele voltando para estar naquele lugar ali em Jericó, passando de novo por ali, e executando milagres, ou pregando a palavra. Talvez foi a última vez que eles passaram por ali, Jesus passou por ali, e nunca mais ele ia ver Jesus, nunca mais ele ia ter oportunidade de estar perto de Jesus. E ele abraça essa oportunidade, ele começa a gritar e a confiar que esse homem chamado Jesus, o filho de Davi, podia mudar a história da sua vida. Quantas oportunidades nós já perdemos? Porque nós ainda não colocamos a nossa confiança em Jesus, o Cristo, o filho de Davi. Ele grita desesperadamente, ele começa a gritar, ele começa a clamar para que Jesus pudesse ouvir ele sentado. A Bíblia diz que ele estava sentado, porque depois, quando Jesus manda chamá-lo, ele dá um salto, ou seja, então ele estava sentado naquele momento em que ele gritava. E a Bíblia diz que tinha uma multidão que estava em volta de Jesus, estava difícil, o barulho era intenso, as pessoas não conseguiam escutar nada, e as pessoas começaram até a dizer para que ele pudesse parar de gritar, de incomodar o mestre, incomodar as pessoas que estavam ali do lado, pela forma em que ele gritava. Mas ninguém conseguia calar aquele homem. Ele continuava e dizia no seu coração, eu não vou desistir dessa oportunidade, porque nesse dia vai chegar o meu milagre. E ele começava a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas do lado, se cale, pare de gritar, pare de incomodar, você está incomodando. E ele continuava cada vez mais forte.
ele fez de tudo para que Jesus pudesse ouvi-lo. E Jesus passando, multidão apertando Jesus, aquela gritaria, um monte de converseiro, um monte de gente falando, porque quando você lê na Bíblia, multidão é gente, irmão. Quando está na Bíblia escrito multidão, é muita gente. E a fama de Jesus já tinha se espalhado por muitos lugares, e as pessoas iam atrás. A gente estava estudando na Escola da Fé que essa multidão, ela tinha 3 propósitos por seguir a Jesus. Uns seguiam Jesus porque queriam ver milagres, é aqueles curiosos que queriam ver o que aquele homem vai fazer de novo agora. Havia algumas pessoas que estavam no meio daquela multidão que seguiam Jesus porque sabia que Jesus sempre o alimentava. Sempre Jesus, ele dava um jeito de alimentar aquele povo que estava seguindo a ele, porque Jesus, ele vem suprir todas as áreas da nossa vida. Não é simplesmente a nossa mente, o nosso espírito, mas também o nosso físico. Jesus faz a obra completa na vida de um homem. E as pessoas iam porque sabiam que atrás de Jesus eles iam ter um alimento também. E tinha aquelas pessoas que tinham a fé em Jesus e começaram a seguir a ele porque sabia que ele tinha muito para acrescentar, porque ele tinha muito para ensinar e que os seus ensinamentos estavam mudando, transformando a vida das pessoas. Mas uma multidão, muita gente, e ele andava, Jesus andando, o homem gritando. De repente Jesus para. E quando Jesus para, Jesus manda chamar aquele homem que estava lá. Vai atrás daquele homem que está me gritando. Talvez Jesus chamou ele pelo próprio nome, porque Jesus, ele era Deus, ele sabia de todas as coisas, e ele conseguiu ver no coração daquele homem fé suficiente para algo grandioso acontecer. Daí ele pega e diz: chama aquele homem. Daí os discípulos de Jesus foram em direção ao cego onde ele estava e chegaram ali perto dele e deram uma notícia para ele. Você vai ver que na Bíblia ele diz assim, tende bom ânimo, fique feliz, muito feliz, porque o Mestre, Jesus, ele te chama. Ele ouviu aquela palavra, era tudo aquilo que ele queria ouvir, porque ele queria estar na presença de Jesus, ele queria que algo acontecesse, ele estava agarrando aquela oportunidade, ele tinha fé no coração dele. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós aprendemos aquilo que é fé. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não aconteceu. Mas apesar da visão não ser estabelecida naquele momento, ele continuava cego, mas o seu coração, ele sabia que se Jesus o chamasse, ele ia ter a visão dele restituída, ele ia voltar a ver. Num dos 3 textos que nós lemos, que está narrada essa história, quando ele chega diante de Jesus, ele fala assim, no original, está escrito assim, que eu torne a ver. Ou seja, então ele via, deixou de ver, e ele estava buscando de novo enxergar novamente. Jesus o chama. O que ele queria ouvir era só aquilo. Irmãos, e quantos de nós Jesus tem chamado, Jesus tem batido na porta do seu coração e a gente não tem ido na direção de Jesus? Quantos de nós, que a gente ainda confia na força do nosso braço, confia em tantas coisas, e a gente deixa de confiar em Deus que pode mudar a nossa vida? Agora há pouco eu estava ali atrás, conversando com uma pessoa, e essa pessoa dizia que ela estava vindo aqui para a igreja, e quando ela estava vindo aqui para a igreja, ela estava pensando um pouco na sua vida. Daí ele estava falando para mim, como que uma decisão na minha vida, uma postura que eu tive, mudou totalmente o curso da minha história. E ele estava glorificando a Deus pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E é assim com cada um, nós temos visto hoje isso. A gente não tem visto somente lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, onde homens foram agraciados com milagres e coisas aconteceram. Deus, ele quer realizar um milagre na sua vida hoje, irmão. Talvez hoje, assim como era com Bartimeu naquele momento, é a última oportunidade que Deus está te dando para que você possa mudar a história da sua vida, para que você possa receber o milagre de Deus, porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que faz milagres hoje, e Ele quer fazer milagre na sua vida. Aqueles que desejam ter sua vida transformada, mudada,
você está no lugar certo, na hora certa. Agora vai depender da sua postura, porque você não vê nesse momento, apesar de uma multidão estar andando atrás de Jesus, você vê narrado um milagre. Diante de uma multidão inteira, um foi abençoado com o milagre, um teve a sua vida transformada. Porque os outros, apesar de seguirem a Jesus, estarem em contato com Jesus, de verem Jesus, eles não tinham fé suficiente para ter a sua vida transformada, não acreditavam. Queriam estar com Jesus, mas ainda não tinham reconhecido como sendo Cristo, o Salvador, aquele que pode fazer alguma coisa. Talvez nós somos multidão. Talvez a gente continue, você vem aqui todo domingo, você vem nos trabalhos, você vem nos cultos, mas talvez a gente está nos tornando simplesmente multidão, aonde segue Jesus, escuta seus ensinamentos, escuta sua palavra, mas a palavra não traz modificação nenhuma em mim. A multidão via milagre nos outros, mas não via o milagre acontecendo na sua própria vida. E Deus não quer tornar você hoje simplesmente alguém que faz parte de uma multidão, porque quando Jesus olha para você, Ele não vê uma multidão, Ele vê você individualmente. Ele vê você quem você é. E a expectativa do coração de Deus é que você se renda a Ele, assim como esse cego, mendigo, pedindo, sobrevivendo daquilo, esmolas que eram lançadas para ele, mas que teve a atitude certa e correta e na hora certa, se rendeu a Jesus. Multidão apertava, multidão andava com ele, nada. Um cego, sem valor nenhum para a sociedade, porque ele reconheceu Jesus como sendo Cristo, porque ele gritou, porque ele clamou, porque ele agarrou a sua oportunidade, ele começou a ter a sua vida transformada. Se você deseja ter a sua vida transformada, você precisa hoje aprender com esse cego, que fala muito comigo, irmão, fala muito comigo. E a Bíblia diz que os homens chegaram e trouxeram a notícia para ele, ótima notícia, aquilo que ele queria ouvir. Ó, tem de bom ânimo, o mestre quer te ver. Jesus parou, ele não viu que Jesus parou, porque ele ainda estava cego, mas no seu coração, quando ele ouve essas palavras, aí ele pôde ter certeza dentro de si, que uma grande coisa iria acontecer naquele momento. Daí ele fala para ele, levanta, vamos. Imediatamente, diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele salta, ele pula, e ele vai em busca de estar na presença de Jesus. Ele imediatamente, ele larga tudo que ele tinha para poder estar na presença de Jesus. E no texto, traz uma coisinha que ele deixa de lado. O texto que nós acabamos de ler diz que ele deixa sua capa de lado. Então ele pula, deixa sua capa e vai em busca de Jesus. O que significa capa? Vamos pensar uma capa para uma pessoa que vivia na rua. Uma pessoa que não tinha uma casa, não tinha um lar, não tinha um lugar para ele dormir. A única casa que ele tinha era aquela capa. Aquela capa servia para ele, aonde eles viviam era uma região árida. Então de noite as temperaturas eram bem baixas, fazia muito frio. E à noite tinha um calor muito grande, insuportável. A capa era a única coisa que ele tinha que protegia ele, tanto do sol na parte da manhã, tarde, e como à noite, quando fazia muito frio, porque é ela que ele se acolhia ali para poder passar os momentos até chegar o outro dia. Era a capa que protegia ele do vento, era a capa que quando chovia, mas era uma região muito árida, talvez poucas vezes choviam, mas quando chovia, era ela a capa que protegia ele. Toda a confiança de proteção que ele precisava e aquilo que ele precisava para sobreviver estava na figura daquela capa. Aquela capa era o que protegia ele. E o que ele comia vinha daquilo que as pessoas ofertavam. Quando Jesus chama ele,
ele entendeu que ele não precisava mais daquela capa, ele deixou aquela capa. Ele largou de lado aquela capa para estar com Jesus, mas ele não tinha visto, irmão. Ele continuava cego. O milagre ainda não tinha acontecido na vida dele. Ainda não existia olho ainda. Ele estava com os olhos ainda fechados, não enxergava nada. Mas a certeza que ele tinha no seu coração que o milagre iria acontecer, fez com que ele já se desprendesse daquilo que levava ele para uma vida de mendicância, que levava ele para uma vida de ficar pedindo e de viver daquela situação que ele estava vivendo. Ele abandonou seu passado, e é tudo aquilo que amarrava ele com o seu passado. Ele não precisava mais da sua capa, porque agora ele ia ver, porque agora, a partir de agora, ele ia enxergar, agora ele ia ter a visão dele de volta, e ele não precisava mais daquilo. Quantos de nós temos fé suficiente, como está em Hebreus capítulo 11, verso 1, de nós começarmos a mudar a nossa vida e viver verdadeiramente pela fé? Quantos de nós? Às vezes a gente crê e acredita, mas a gente não se desprende daquilo que nos dá confiança e que nos dá proteção. A gente crê não acreditando. A gente já falou aqui na igreja da diferença de você esperar e de você realmente crer, acreditar. O esperar é que você deseja que algo aconteça, mas você não tem certeza se ela vai acontecer. E o crer, acreditar, é você ter a certeza que aquilo que está no seu coração vai ser realizado. Isso é fé. O outro é você tem esperança, não é fé. Você vive na esperança, você não vive pela fé. E o que faz mudança na nossa vida? A gente viver em esperança ou a gente viver em fé? Em fé. Então, irmão, você não precisa de mais nada. Às vezes eu vejo pessoas que a gente convive ali na casa de recuperação, escuto coisas tipo assim: será que vai dar certo, pastor? Uma pergunta dessa, o que está sendo gerado no seu coração? Dúvida. Talvez você está ouvindo a multidão. Talvez você está ouvindo a multidão que está falando assim: ó, não vai dar certo, fulano não deu, você não vai dar certo também. Ó, você está em busca de um emprego, você não vai conseguir, porque todo mundo lá do meu bairro está buscando emprego e não está conseguindo, então você não vai conseguir também. Ó, teu filho não vai dar certo, porque teu filho, ó, eu conheço um monte de mães que tiveram um filho que aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com o seu filho e que não deu nada, vai acontecer a mesma coisa com o seu. A multidão tenta nos desanimar, a multidão tenta travar a nossa fé, mas Bartimeu não escutou a multidão, ele escutou o seu coração, e ele depositou toda a fé simplesmente naquela palavra que ele ouviu daqueles homens que estavam dizendo assim: vem, porque o mestre quer estar contigo, porque ele quer falar com você. E nós, o que você precisa se desprender? Ah, eu creio, mas não creio. Eu contei aqui semana passada que eu tinha ido lá, que eu fiz as contas lá de casa e vi que o que eu ganho não era suficiente para pagar minhas contas. Nunca tinha feito isso, e fiz. E quando fiz isso, começou a ser gerada dúvida no meu coração. Contei aqui. E no sábado eu tinha ido falar com o meu patrão e ia pedir para ele um aumento. Lembra disso que eu falei? E Deus não deixou falar, porque eu estava colocando em dúvida o poder de Deus na minha vida. Eu estava confiando no homem, deixando de confiar em Deus. E eu não precisava disso, eu tinha que viver pela fé. Contei hoje lá de manhã. Fazia muito tempo que eu não fazia nenhum orçamento para venda. Tudo parado. Não conseguia nada, nem proposta eu conseguia fazer para alguém. Fazia tempo já, semanas, que a gente não fazia nenhuma proposta para cliente. E nessa semana, irmão, de segunda até sexta-feira, eu fiz 12 propostas. 12, nunca aconteceu isso. Eu estou 15 anos na empresa. Nunca aconteceu uma semana que fosse tão grande a procura de serviço, porque nós possamos prestar para os nossos futuros clientes, que pela fé vão ser nossos clientes.
2 desses contratos eu já fechei essa semana. Tenho 10 para trabalhar semana que vem, que está tudo encaminhando para que seja fechado. 2 já está certo, já realizou até o serviço. 10 vai acontecer na semana que vem. Em nome de Jesus. É fé. Na hora que eu estava na frente do meu patrão, eu tive fé no meu coração que quem cuida de mim não é o homem. Quem cuida de mim é Deus. Ele supre a minha necessidade. Da mesma forma, Bartimeu, quem supre a necessidade dele não é o homem que joga a esmola para ele ou a capa que livrava ele dos momentos difíceis que ele passava, tanto de dia como de noite. Ele começou a botar sua confiança totalmente em Deus, em Jesus. Criou nele uma fé tremenda, que ele: eu não preciso mais nada disso, eu vou em busca de receber aquilo que eu tenho no meu coração. E quando eu chamei Jesus, quando eu clamei por Jesus, filho de Davi, era para que a minha visão fosse estabelecida. Se ele mandou me chamar, é porque ele vai realizar um milagre na minha vida. E nós, irmãos, por que você chora? Por que você está permitindo que as dificuldades da vida abalem a sua fé? E a sua fé? E o Jesus que você crê? Aonde você está colocando a sua fé? Aonde você está depositando a sua fé? Você tem 2 possibilidades: daqueles que seguiam Jesus e que é da mesma possibilidade que nós estamos vivendo aqui. Ou somos multidão, ou somos pessoas que realmente confiam em Jesus e entregam a sua vida nas suas mãos. Qual grupo de pessoas você quer fazer parte? Chega de ser multidão. Daí ele vai, Bartimeu pula. Eu consigo imaginar, irmão, a alegria deste homem, mesmo não vendo, mas com a certeza no seu coração que o milagre ia acontecer, que aquilo que fizeram com ele ia ser recompensado e a visão dele ia ser restabelecida. Daí ele chega diante de Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele, uma pergunta mais óbvia da Bíblia, que todo mundo sabe a resposta. Eu conto essa história para a Nina quando eu chego nessa hora e falo assim: qual a pergunta que Jesus fez? Ela já sabe, porque é a mais óbvia, né? Que não precisava ter pergunta, não é verdade? O que um cego quer de milagre que aconteça na sua vida? Que ele veja. Daí Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Daí ele responde para Jesus: que eu veja. Ele fala: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero que seja restabelecida a minha visão, que eu volte a ver novamente. Daí a Bíblia diz que nesse exato momento Jesus não responde. Você não vê Jesus respondendo aquilo que ele pediu. Jesus não responde nada. A única coisa que Jesus faz é despedir dele. Jesus não responde, fala assim: ó, então veja, agora você vai ver, agora a tua visão está restabelecida. Você não vê Jesus falando nada disso. Jesus despede ele e conta para ele o milagre que acabou de acontecer. Daí Jesus está lá, no verso 52, ele disse: ó, vai, a tua fé te salvou. Jesus disse assim: ó, vai, a tua fé te curou, sua visão está restabelecida de novo. Não, Jesus não dá nenhum momento, ele fala com relação à visão física. Jesus, ele fala da visão espiritual, que foi o maior milagre que aconteceu na vida de Bartimeu. Ele não enxergava no mundo natural, ele não tinha problema com a visão, mas ele também era uma pessoa que tinha uma cegueira espiritual. Só que essa cegueira espiritual, ela foi vencida quando a sua fé começou a ser colocada na mão daquele que podia fazer alguma coisa na sua vida. Daí Jesus diz para ele: ó, vai, a tua fé te salvou. Para a gente ser salvo, o que a gente precisa? Fé. E a gente precisa crer em quem para a gente poder ser salvo? Em Jesus. Jesus, ele é o que para nós?
Jesus disse 3 palavrinhas uma vez. O que ele era? Jesus, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem é Jesus? Ele é o fim de todas as coisas? Não. Ele é o caminho que nos leva à eternidade. Jesus é o caminho, é o meio. Para a gente chegar até Deus é através de Jesus. Eu queria que você pensasse comigo, reflita comigo. Por que Jesus veio neste mundo? Porque a humanidade estava sem caminho, estava sem destino. Porque as pessoas não conseguiam chegar até Deus. Porque a gente aprende desde pequenininho, talvez você é crente na igreja já há muitos anos, você já aprendeu isso. O que faz com que nos afastemos da presença de Deus? Que torna-se um obstáculo para a gente chegar a Deus? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. E para que nós possamos chegar de novo na presença de Deus, é através do caminho. E o caminho é Jesus. E como esse caminho, ele modifica a nossa condição de pecador e de longe da presença de Deus? Através da cura dos nossos pecados. Jesus, na verdade, quando nós o aceitamos, instantaneamente acontece uma coisa na sua vida. A sua vida do passado, ela é morta, enterrada. Jesus, ele pega tudo aquilo que você devia para o diabo, das coisas erradas que você fez, ele picota, ele corta fora e joga fora. Não tem mais validade para você. Toda a legalidade do diabo e todo o pecado que estava na sua vida é lançado lá no mar do esquecimento. E o Senhor não vai pescar não. Fica lá no esquecimento. Ele olha para você e já não vê mais o pecado. Ele vê você restituído, limpo, remido, casa adornada, como diz a palavra de Deus. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ser libertados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E esse perdão é o caminho, que é Jesus, para que nós possamos chegar lá na eternidade, viver de eternidade com Ele. Se aqui nesse texto Jesus disse que ele era uma pessoa salva, que pela fé ele tinha sido salvo, antes de ele receber a salvação, que é poder estar lá e ter a certeza que ele vai morar de eternidade a eternidade com Deus, você pode ter certeza, irmão, que ele está lá no céu. Você vai encontrar Bartimeu lá. Porque aqui Jesus disse que a fé dele havia salvado ele. Mas por que ele recebeu a salvação? Qual o processo? O que aconteceu para que ele pudesse ser salvo? Antes, ele recebeu a remissão dos seus pecados. Toda vida errada de Bartimeu foi ali cancelada na vida dele. O pecado foi totalmente retirado da vida dele. Ele, naquele momento que ele reconhece Jesus ali, como sendo alguém que poderia restituir os seus olhos, ele já recebe um milagre de ver os olhos espirituais dele voltando a enxergar, porque um dia enxergou. Lá na eternidade, ele estava com Deus. No Salmo 139 diz que Deus sonhou coisas com relação à nossa vida, e Deus escreveu coisas sobre nós. E um dia ele estava dentro do plano de Deus, mas ele se desviou dos planos de Deus. Aconteceu muita coisa na vida de Bartimeu, e de repente naquele momento ele conseguiu enxergar e voltar de novo à essência da sua criação, porque ele tinha sido criado. E ele olha para Jesus, e ele deposita sua fé para Jesus. Jesus cura ele do seu pecado, da podridão do seu pecado, e diz para ele a consequência daquilo que havia acontecido naquele momento. Ele recebeu de graça a salvação, estava salvo. Você não vê, irmão, falando aqui da visão. Se a gente só sabe que ele viu, que ele enxergou, porque daí no finalzinho do versículo diz, e logo ele viu. Então a primeira coisa que aconteceu foi a visão espiritual ser aberta, e ele poder entregar sua vida para Jesus, os seus pecados serem tirados dele, ele se relaciona agora direto com o Pai através de Jesus, e ele recebe aquilo que nós
que um dia aconteceu na nossa vida e muitas vezes a gente não cuida dela, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Se esse cego, Jesus não tivesse curado ele da visão, como seria? Essa semana na Escola da Fé a gente aprendeu um texto que fala de um milagre também, que está em Mateus capítulo 9, que fala de um paralítico. E a gente aprendeu lá que esse paralítico, os amigos dele levaram ele para estar com Jesus, e eles estavam com Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus disse assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Jesus já foi mais sucinto, disse para o paralítico, ó, perdoados estão os seus pecados, e acabou. O cara continuou paralítico, e estava tudo certo. Mas daí Jesus, olhando o coração daquelas pessoas que estavam perto, e eles estavam colocando em xeque aquilo que Jesus havia falado, porque os religiosos da época diziam assim, como um homem pode falar, perdoados estão os seus pecados? Se perdoar pecado, só quem pode realizar é Deus, algo divino. Como um homem pode falar que alguém está com pecado perdoado? Se é só Deus que pode perdoar o pecado do homem. Daí Jesus diz no texto que Jesus, sabendo o que estava passando no coração daquelas pessoas, Jesus disse assim, qual é mais fácil? Perdoar os seus pecados? Ou dizer assim para o paralítico, levanta e anda? Jesus faz uma pergunta. Qual é mais fácil? Talvez Jesus aqui não conta no texto, mas da mesma forma, Jesus está dizendo aqui que o mais difícil não era voltar à visão, ele voltar a enxergar. Mas o mais difícil é a pessoa se reconhecer em Jesus como ele verdadeiramente sendo o caminho e entregar a vida para ele e entregar os pecados na mão dele para que você possa ser limpo, lavado e que o sacrifício de Jesus vale a pena, funcione na sua vida como um meio para você poder estar e viver a salvação. Daí a Bíblia diz, lá do paralítico, que Jesus diz para ele daí, já tinha falado para ele, já tinha acabado o assunto, perdoados estão os seus pecados. Ainda Jesus disse assim, ó, tem de bom ânimo, seja feliz, fique muito feliz, perdoados estão os seus pecados. Daí Jesus, acontece isso, Jesus vê o que está passando no coração daqueles homens, daí Jesus diz isso, qual é mais fácil? Perdoados estão os seus pecados ou dizer para o paralítico levante e anda? Qual que você acha que é mais difícil? Porque o milagre maior de todos é a salvação, mas a gente não pode tocar. Então às vezes a gente acha que o mais difícil é Deus resolver a situação da nossa vida. O mais difícil é pegar uma pessoa que tem problema com droga e trazer a cura, porque o homem diz que não existe cura. É mais difícil, a gente acha que é Jesus pegar alguém que está no hospital com câncer terminal e Jesus restituir aquela pessoa e ela poder sair da UTI sem nenhuma enfermidade. A gente acha mais difícil um cego voltar à visão, ou um paralítico voltar a andar, ou alguém que tem uma doença incurável para nosso tempo, como por exemplo a AIDS, e a pessoa ser restituída, ela foi fazer o exame e não existe mais. A gente acha tudo isso muito mais difícil. Mas na verdade o mais difícil é um homem se render verdadeiramente a Jesus e entregar sua vida verdadeiramente para Cristo, para que Jesus possa daí fazer o maior milagre, que é dar para você a certeza, irmão, que um dia você vai morar no céu. Daí a gente aprendeu na terça-feira. Sabe por que que Jesus deu a cura para aquele paralítico? Porque não precisava. Assim como eu creio que esse cego não precisava voltar à visão natural. Se Jesus não fizesse, já estava suficientemente ele abençoado e entendeu tudo que Jesus tinha para ele. Esse paralítico ele só voltou a andar de novo, porque existia ali no povo judeu, na tradição judaica, eles criam que uma pessoa ela tem algum mal. Então, cego, a pessoa está cega, a pessoa se tornou um paralítico, a pessoa teve contato com a lepra. E todas as coisas ruins que acontecem na vida de um homem é por consequência do seu pecado. Então ele achava assim, o judeu,
que aquela pessoa está passando por aquela dificuldade porque ela pecou. Então, porque ela pecou, então ela está pagando por seus pecados. Então, por isso que ela se tornou aquela pessoa. Daí Jesus diz assim, ó, qual é mais fácil? Falar para perdoar os teus pecados ou fazer com que ele anda? Daí Jesus dá a ele a possibilidade dele ser curado, dele sair andando, para mostrar para aquelas pessoas que criam que aquele homem estava passando por aquela dificuldade por conta dos seus pecados, que naquele momento seus pecados haviam sido realmente perdoados. Se aquela pessoa ela estava passando por aquilo porque ela pecou, se o pecado dela foi perdoado, consequência disso tinha que acontecer o quê? Ser retirado dele a punição, não é verdade? Então Jesus mostrou para eles, ó, perdoado dele, está perdoado, ele está perdoado dos seus pecados, é a prova disso, que ele não vai ter mais dificuldade para andar, agora ele vai sair e vai andar, agora ele não tem dificuldade mais para ver, agora ele vai ver. Deus quer restituir a sua vida, irmão. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui na igreja. Talvez o que te trouxe para a igreja, para você conhecer a Jesus, foi uma dificuldade na área física. Talvez foi falta de dinheiro, talvez foi por uma enfermidade, talvez foi por um problema da drogadição, do alcoolismo, talvez foi um monte de coisas ruins que você está vivendo, que te trouxe aqui para você conhecer a Jesus. O motivo de você buscar a Jesus é algo palpável, é algo desse mundo em que nós estamos aqui. Mas quando nós abrimos nosso coração para Jesus, quando verdadeiramente a gente abre, escancara nosso coração para Jesus, a gente não pode, você automaticamente, você perde o valor por coisas. E você começa a entender que só a graça de Deus e a salvação que o Senhor Jesus te deu é suficiente na tua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas, todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Aquele que espera em Cristo somente nesse mundo é o mais miserável dos homens. Se você espera Jesus resolver algo na sua vida nessa noite, e você está aqui por isso, talvez o motivo foi isso que te trouxe, mas se você simplesmente está esperando que esse milagre que você veio buscar, seja entregue nas tuas mãos, e isso já é suficiente para você, irmão, não é eu que estou falando, então não brigue comigo, é a palavra de Deus que está falando, você se tornou um homem miserável, porque aquilo que você está buscando é temporal. Ele tem um tempo, ele vai se esgotar. Porque nós não vivemos na eternidade aqui nesse mundo. Aqui a vida passa. Um homem pode viver talvez 80, 90 anos. Depois dos 80 é cansaço, fadiga, é enfermidade. A expectativa nossa de a gente viver lá 80, olha lá, se der 80 e poucos anos, 90 anos no máximo aí, ó. Agora, tudo que às vezes nos liga, que nos leva para estar com Jesus, está relacionado a algo nesse tempo curto de vida que nós temos aqui. E nós esquecemos da eternidade, que daí não tem fim, irmão. Eternidade. Tem um pastor que um dia ele foi explicar para uma criança o que era eternidade, ela não conseguia entender. Daí ele disse assim, ó, a eternidade é assim, ó, pensa num pico, num morro muito grande, e esse morro, ele é de aço, inteirinho de aço, então nunca se quebra, é de ferro, nunca se desgasta, muito forte. E pensa que uma vez a cada 1000 anos, vem uma pombinha, um passarinho, e ele vem afia seu bico nesse morro, e vai voar de novo, depois de 1000 anos ela vai voltar de novo. Quando esse morro acabar, acabou a eternidade. Vai acabar? Nunca. Eternidade. E nós estamos tendo chance, nós temos a chance hoje de não ser multidão, de ser pessoas que, apesar da nossa necessidade física, que nos trouxe a estar com Jesus,
da nós entendermos, irmão, que nós precisamos não é ser curado, ou de ter dinheiro, ou de ser curado de uma enfermidade, ou da drogadição, ou de qualquer outra coisa. O que nós necessitamos é de receber o maior milagre que Jesus pode nos dar: salvação, remissão dos nossos pecados, porque nós estamos manchados, nós estamos sujos, nós estamos podres. O pecado, ele arrebenta com a gente. A gente está carregando um fardo que não é para nós carregarmos, é para entregar nas mãos de Jesus. E Jesus hoje, Ele quer fazer isso, Ele quer restituir isso na sua vida. O que você está buscando, talvez, e estando pondo tanta importância nisso, Jesus pode até fazer, irmão, mas se Ele também não fizer, você não vai morrer por conta disso, pode ter certeza. Agora, aquilo que o Senhor espera em realizar na sua vida, você precisa desejar para que você possa receber, porque senão não vai acontecer. Se você não desejar isso, falar assim: eu não sei, eu estou entendendo que as coisas deste mundo, as coisas podem vir, pode não vir na minha vida, mas o que eu quero é ter paz, alegria, que às vezes eu vejo na vida de um e eu não tenho isso na minha vida. Eu quero ter tranquilidade, eu quero ser restituída a minha dignidade, eu quero voltar a ser uma pessoa em que as pessoas olhem para mim e consigam sentir paz, que meu semblante reflita a imagem de Cristo. Mas para isso, irmão, você precisa mudar a sua vida e começar a crer, a acreditar, ter fé, que o Jesus que estava presente ali, junto com Bartimeu, é o mesmo Cristo que está presente nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, e que Ele quer falar seu coração, para que você pare de dar valor a coisas, e comece a dar valor naquilo que Ele pode fazer, e só Ele pode fazer. O diabo pode resolver o seu problema, e eu creio que muitas vezes ele faz isso. Talvez você vai ficar, falando assim: nossa, o pastor falou um negócio que é uma heresia. Não é, irmão, porque eu vejo isso. O diabo, ele tem poder para dar dinheiro para você. O diabo, ele tem poder até mesmo de ministrar uma cura na sua vida. O diabo, ele tem poder de te enganar. E se o seu teu coração só estiver em coisas, você pode ter certeza que talvez ele vai fazer isso, para confundir tua mente, para não dar tempo para você poder reconhecer Jesus como sendo o seu Salvador. Eu sei que tem dias, irmão, que eu fico refletindo em Deus, e eu vejo isso, pessoas vêm buscar algo aqui para a igreja, e eu já entendi que isso é bom, porque senão a pessoa não ia vir. Mas quando ela vem, ela tem que ser impactada pela presença do Espírito Santo, e ela tem que buscar não mais aquilo que ela queria, ela precisa buscar a salvação, porque a origem dos seus problemas está onde está o seu coração. Daí tem pessoas que, quando vai começar a entrar nesse processo, Deus vai começar a trabalhar na sua vida com relação a isso, são abençoadas com aquilo que dá para palpar. Daí nunca mais entram na igreja, porque elas vieram buscar algo, receberam algo, foram embora. Elas não conseguiram entender que o mais que ela precisava, o que ela necessitava, e que foi a desculpa que Deus usou para trazer ela para a igreja, era aquilo que ela estava querendo. Mas Deus queria dar muito mais. Daí são pessoas que recebem o que querem e saem miseráveis da igreja, porque estavam esperando aqui somente nessa terra, somente nessa vida. Daí eu não consigo ver, me perdoa, irmão, mas eu não consigo ver Jesus restituindo isso. Porque se Jesus fez tudo isso, te trouxe aqui, e Ele está te ensinando, porque Ele quer te dar salvação, enquanto você não recebeu, você não entendeu, Deus não vai permitir que você receba a bênção que você está esperando. Não vai, irmão, porque se Ele der, você nunca mais volta aqui. Porque se Ele te der, você vai virar as costas para Ele. Mas por que tem pessoas que são abençoadas? São amaldiçoadas, receberam somente nessa terra e não receberam a salvação, não receberam na eternidade, não receberam no plano espiritual. A origem do seu problema, irmão, não é sua família. A origem do seu problema não é seu patrão. A origem do seu problema não é sua família. Não são pessoas que você se relaciona,
não é o dinheiro que talvez está faltando, não é a droga, não é a bebida. A origem do seu problema é a falta da presença de Deus na sua vida. Porque talvez ainda você não abriu seu coração para Jesus. Daí eu creio, irmão, que Jesus restitui. Que quando você coloca a sua vida firmada em Jesus, as coisas perdem valor. Quando você tira a importância nas coisas, Deus começa a te abençoar. Só que não tem mais valor para você. Você tem, beleza. Você não tem problema. O paralítico foi lá, eu recebi a minha salvação, meu pecado foi perdoado. Não andei, beleza. Então tudo bem. Quantos anos faz que eu sou aleijado? Vou continuar aleijado. Glória a Deus por isso. Só que é o seguinte, eu vou ficar aleijado por 70, 80 anos, depois eu vou andar em rua de ouro, porque eu recebi a salvação do Senhor. Onde estão os valores nossos? Talvez nossos valores estão trocados, irmão, e Deus quer falar com você nessa noite. Eu creio. Talvez os nossos valores estão errados. Talvez você não acontece as coisas na sua vida porque ainda falta isso, ter atitude de Bartimeu, de você confiar no Senhor Jesus a tua vida, a atitude daquele homem paralítico que confiou sua vida nas mãos de Jesus. E Jesus fez o maior de todos os milagres, e Ele quer fazer o maior de todos os milagres na sua vida também. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Glória a Deus. Se eu fosse dar oportunidade para você nessa noite, de você dizer assim, se a pregação fosse outra, a palavra fosse outra, e eu dissesse para você assim, quem tem alguma coisa para pedir para o Senhor? Se eu falasse isso no início do culto, talvez, irmão, você tinha um monte de coisa, a gente ia ouvir muitas coisas, muitas. Talvez em busca de relacionamentos quebrados e aos olhos humanos impossíveis de ser restituídos. Talvez você ia pedir dinheiro porque amanhã você tem conta para pagar e você não sabe de onde você vai tirar. Talvez você ia pedir uma condução porque você tem dificuldade para andar para lá, para cá, porque você não tem um carro e você não consegue juntar dinheiro para ter um carro. Talvez você ou alguém muito próximo a você tem uma enfermidade muito grande, você ia falar, eu preciso de uma cura. E eu estou aqui porque eu preciso de uma cura, eu quero ver um milagre. Talvez a gente ouvir tantas coisas, muitas coisas, mas em nome de Jesus, que nessa noite, essas coisas possam perder valor para você, irmão. Independente se esse milagre aconteça ou não aconteça, o maior de todos os milagres precisa acontecer na sua vida. Independente se você vai ter aquilo que você desejava ou não, isso não pode mudar um desejo muito grande da tua alma e do teu espírito de você entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos de Jesus.